Há quase 10 anos, o som da peneira faz parte da vida do seu Odilo. Ele é coletor de sementes em um assentamento em Diamantino, a 183 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso. Não é tanto por causa do dinheiro, né? Por causa que eu já gosto da natureza, certo? Eu gosto de mexer com a natureza, que a natureza é muito boa, né? E lá vem Dona Rosivete com a visão apurada. Ela olha para o alto da árvore e, orgulhosa, começa mais um dia de trabalho coletando sementes que vão resultar numa grande muvuca. Então não tem como não gostar de um trabalho quando você vê vida, né? Porque a natureza é vida, tudo que você olha é vida, a terra é viva. No Repórter Eco de hoje, você vai conhecer a técnica de cultivo chamada muvuca, que recupera áreas desmatadas com o plantio de sementes nativas. E vai ver também. O movimento Liberte o Futuro quer ajudar a frear a destruição da natureza e garantir a sobrevivência de todas as formas de vida da Terra. E uma homenagem da nossa equipe a Washington Novaes, o pioneiro do jornalismo socioambiental que morreu aos 86 anos, é parte importante da história do Repórter Eco, referência na divulgação da cultura e sabedoria dos povos indígenas e dos desafios ligados ao meio ambiente. Líderes de povos indígenas e comunidades, ONGs, jornalistas e artistas decidiram se unir e lançar o movimento Liberte o Futuro. O objetivo é buscar um mundo melhor e mais digno para os seres humanos e todos os seres vivos que habitam a Terra. Muitos têm repetido que o mundo não será o mesmo após a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Não será. Mas poderá ser ainda pior. Pensar como se quer viver. Plantar sementes de um futuro melhor no solo fértil da imaginação. Essa é a proposta do movimento Liberte o Futuro, iniciativa que reúne lideranças sociais, indígenas, artistas como Wagner Moura, Alice Braga, Zélia Duncan. A cantora defende o veganismo como caminho para o fim da fome. Acredito que a gente possa erradicar também o sofrimento desses animais. E olha que lindo, né? Conseguir acabar com a fome no mundo. A gente pode sonhar com isso. O movimento, que nasceu pequeno, já soma centenas de pessoas no Brasil e no exterior, produzindo vídeos que falam de democracia, meio ambiente, direitos humanos. Debatem, por exemplo, como manter a floresta em pé e derrubar o racismo. O racismo não está mais forte hoje. O racismo está como ele sempre foi. Pessoas que estão à frente dos grandes impérios tendo muito lucros têm muito medo que o racismo acabe. Porque eles têm medo de perder o que eles nem sabem por que foi que eles ganharam. Porque foi muito fácil, é muito fácil você herdar sangue e suor e lágrima dos outros. O racismo está aí, esperando que a nossa sociedade afro-indígena descendente faça uma coisa: boicote. É muito fácil você falar do racismo sem tomar nenhuma atitude. Então, não tem nada de novo. Ele sempre foi assim. A gente só está tomando consciência dele e tomando posse de lugares que a gente também tem direito. Qualquer pessoa pode participar. Basta gravar em vídeo suas propostas e postar nas redes sociais com a hashtag Liberte o Futuro. Para a jornalista e escritora Eliane Brum, uma das fundadoras do movimento, imaginar é um ato de resistência em tempos de pandemia e de mudanças climáticas. Eu achei bastante assustador quando as pessoas começaram já no início da pandemia a dizer que era necessário voltar à normalidade. Mas que normalidade é essa, né? Essa normalidade é para quem? O que a gente precisa evitar é voltar a um novo anormal.
Temas como democracia, desigualdade, consumo, emergências climáticas estão na pauta e serão discutidos também em laboratórios sociais, encontros virtuais realizados durante 3 meses. Deles vão sair propostas de ações para tornar o futuro melhor que o presente para todos. Eu sonho que, principalmente o Brasil, por ser um país que aceita muitos projetos de destruição, as pessoas aprendam a respeitar a natureza, a respeitar o meio ambiente, a observar o que está acontecendo, Que chega de destruição, chega de tanto ódio à natureza, chega de tanto ódio a nós, povos indígenas. Pois se a gente protege, não é pensando só em a gente quer proteger o mundo, a gente quer proteger vocês também. Queremos um mundo para os humanos e suas futuras gerações e também para todos os seres não humanos que habitam a Terra. A gente não vai mudar a forma de viver sem mudar a forma de pensar. O pensamento branco, ocidental, masculino e binário que dominou esses séculos, é o que nos trouxe até o abismo da emergência climática, é o que nos trouxe até o tempo das pandemias. Então eu penso numa democracia em que os rios, que se fale em nome dos rios, em nome da floresta. A Amazônia perdeu no último ano 34% de desmatamento, a mais do que no período anterior, que já foi um período extremamente elevado. A Amazônia, como os cientistas estão alertando, está chegando perto do ponto de não retorno, onde a floresta pode se tornar uma savana, em algumas partes uma caatinga, um deserto. Então quem me ouve diz, tá pensando em democracia para rio, essa coisa, mas é o seguinte, sem os rios vivos, não há você vivo, meu amigo. Sem os rios, sem a floresta, não existiremos nós. Então, nem que seja por egoísmo, é melhor começar a pensar. A luta não para! A luta não para! Agora você acompanha as principais notícias socioambientais desta semana. O furacão Laura, de intensidade 4, na escala que vai até 5, atinge o Texas e a Louisiana, no sul dos Estados Unidos, depois de provocar fortes tempestades no Golfo do México. O furacão também deixou um rastro de destruição e morte no Haiti e República Dominicana, países do Caribe. O Reino Unido quer proibir produtos que tiveram como origem o desmatamento ilegal. O governo britânico publicou o projeto de lei para cortar a venda desses produtos nas redes de abastecimento. O texto ficará aberto a consultas por 6 semanas. As queimadas na floresta amazônica estão ligadas a mais de 2.000 hospitalizações em 2019. É o que mostra uma pesquisa feita por várias organizações, entre elas o IPAM, Instituto de Pesquisas da Amazônia. Os incêndios ilegais no bioma têm impacto direto também na saúde dos povos indígenas da região. Outro estudo inédito do ISA, Instituto Socioambiental, revela que as queimadas criminosas na floresta em 2020 coincidem com um aumento de 25% das internações de indígenas com mais de 50 anos por problemas respiratórios. Cientistas e ambientalistas criticam a intenção do governo federal de comprar novo microsatélite de 145 milhões de reais para monitorar a Amazônia. Questionado sobre a compra polêmica do Ministério da Defesa, o vice-presidente Hamilton Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia, disse que o novo satélite vai complementar o que o país já possui. Atualmente, o monitoramento da devastação do bioma via satélite é feito com precisão pelo INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais. 137 ONGs da sociedade civil, como o WWF Brasil, entregam um manifesto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
No documento, elas pedem que sejam revogados decretos e portarias do governo Bolsonaro que facilitam o acesso às armas de caçadores de animais silvestres. O Brasil chega a 211,8 milhões de habitantes em 5.570 municípios, um crescimento de 0,77% em relação a 2019, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população do estado de São Paulo permanece como a maior do país, 46,289 milhões de pessoas. E você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. A muvuca, uma mistura de sementes de espécies nativas com terra, ajuda a recuperar áreas desmatadas e nascentes de água no Mato Grosso. Muvuca é o nome que se dá à mistura de terra com sementes de espécies nativas. Um projeto desenvolvido no Mato Grosso mostra que esta técnica, usada por coletores de sementes de árvores, ajuda a reflorestar áreas desmatadas e a recuperar fontes de água e nascentes. Há quase 10 anos, o som da peneira faz parte da vida do seu Odilo. Ele é coletor de sementes em um assentamento em Diamantino, a 183 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso. Não é tanto por causa do dinheiro, né? Por causa que eu já gosto da natureza, certo? Eu gosto de mexer com a natureza, que a natureza é muito boa, né? E lá vem Dona Rosivete com a visão apurada. Ela olha para o alto da árvore e, orgulhosa, começa mais um dia de trabalho coletando sementes que vão resultar numa grande muvuca. Então não tem como não gostar de um trabalho quando você vê vida, né? Porque a natureza é vida, tudo que você olha é vida, a terra é viva. Quando falamos em muvuca, logo pensamos em um lugar cheio de gente. Mas a palavra de origem indígena significa uma mistura de grãos e sementes com terra para reflorestar áreas degradadas. Aqui é a muvuca de sementes, né? É a mistura de diversas espécies. Tem 43 quilos, a gente misturaria com 43 quilos de areia, né? Porque tem sementes de menores tamanhos, se vocês verem, maiores tamanhos como jatobá, caju, cajazinho. Então as menores elas precisam ter uma mistura com areia para elas se homogeneizar. Quando o dia termina, as sementes estão sobre a lona. Agora é hora de misturar tudo e preparar a muvuca. Odilo e Rosivete fazem parte de um grupo de famílias do assentamento Caetés, que coleta, beneficia e armazena sementes nativas durante 4-5 meses por ano. As espécies coletadas aqui restauraram 700 hectares de mata no ano passado. Os agricultores rurais trabalham em parceria com a iniciativa Caminhos da Semente, a Agroícone e o Instituto Socioambiental, com apoio da Rede de Sementes do Xingu, que conta com quase 600 coletores, a maioria mulheres. O plantio do mix de sementes ou semeadura direta vem ganhando espaço ocupado pelas tradicionais mudas, que são plantadas em viveiros. O preço 3 vezes mais barato, a facilidade no transporte e na adaptação ao solo impulsiona um método que imita o meio natural de recuperação. Então, em vez de eu plantar só vegetação arbustiva e pioneira inicial, eu já coloco as tardias junto para essa arbustiva e pioneira inicial criar as condições ambientais, por exemplo, manter umidade no solo e inserir matéria orgânica para poder essas tardias, que é que vão ser a floresta no futuro, daqui 10, 20, 30 anos, se estabelecerem. E as outras nativas que a gente se preocupa são a fauna dispersora, morcegos, aves, roedores. Então a gente planta um número grande de espécies, por exemplo, o caju, a periquiteira, que é a trema micranta, e outras espécies que têm fruto atrativo, para atrair esses animais e trazer outras espécies para aquela área que a gente quer restaurar. Então é o que eu falei, a gente quer restaurar o processo. Para restaurar o processo, eu tenho que restaurar tanto a vegetação quanto a chegada de novas sementes, que vai ser trazida em geral pela fauna aqui nos trópicos. Antes de começar o trabalho, é preciso estudar bem o local. Além de olhar o bioma, eu chego no local e vejo o tipo de solo, árvores remanescentes que me indiquem a vegetação original
e a vegetação da paisagem do entorno, para saber se aquela área é uma mata seca, uma mata de galeria, um cerrado típico. Após entendido que tipo de vegetação original eu escolho o conjunto de sementes e levo em consideração as funções ecológicas que essas sementes vão ter para recuperar aquela vegetação. Então isso é o que eu faço antes. No Brasil existem cerca de 19 milhões de hectares que precisam de recuperação. O Código Florestal de 2012 prevê que os produtores rurais e empreendimentos que desmatem devem fazer compensações ambientais. Além disso, o texto define que uma porcentagem da vegetação nativa tem que ser mantida na propriedade. O tamanho varia de acordo com a região. Eduardo tem uma fazenda em São Carlos, interior paulista. Precisava recuperar 20% da área. Nos últimos 8 anos, passou a usar a muvuca. A mata nativa cresceu novamente. O córrego Santa Cruz, que corre ao lado da fazenda, voltou a ter grande volume de água. Você tem um rendimento a médio e longo prazo na propriedade. Naquela seca de 2, 3 anos atrás, esse córrego continuou muito bem. As minas aqui desse córrego se mantiveram bem, né? Então eu acho que isso já foi reflexo dessa revegetação aqui em volta dessa água. Geração de renda para famílias carentes, recuperação de matas e mananciais mais rápido e mais barato. A muvuca de sementes ensina que é possível conciliar produção com recuperação ambiental. Para poder ter boa produção, ter boa qualidade de vida, ter ar fresco, ter água muito boa, que senão ninguém vive, precisamos de todos entender que precisa da floresta, não é isso? Precisa do coletor indígena, coletor assentado, coletor urbano, precisa de quem planta da usina hidrelétrica, enfim, precisamos de todos, não é isso? Todos precisam do outro. Agora, uma campanha em defesa da biodiversidade ameaçada. A ONG WWF Brasil está arrecadando recursos para os projetos de preservação de animais silvestres. Nos últimos 40 anos, houve uma redução de 60% das espécies de mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios, consequência principalmente da ação humana. O WWF tem projetos de conservação da natureza nas regiões da Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado e Caatinga. Quem quiser fazer uma doação, entre no site doe.wwf.org.br. Eu vou repetir o endereço eletrônico: doe.wwf.org.br. A natureza agradece. E a seguir, aqui no Repórter Eco, uma homenagem a Washington Novaes, um dos pioneiros do jornalismo ambiental no Brasil, defensor da cultura e dos saberes dos povos da floresta. Uma homenagem a um pioneiro do jornalismo socioambiental. O Washington Novaes morreu em Aparecida de Goiânia, em Goiás, aos 86 anos, após uma cirurgia para a retirada de um tumor. O jornalista respeitado e premiado fez parte da trajetória de sucesso do Repórter Eco e de projetos importantes da TV Cultura. O Washington deixa esposa, 4 filhos, 7 netos e uma linda história de vida que merece ser conhecida. Pioneiro do jornalismo ambiental, Washington Novaes trouxe para a imprensa brasileira conteúdos inovadores e até então pouco debatidos, como acúmulo do lixo, energia limpa, cultura indígena, preservação da natureza e aquecimento global. Faz parte das mudanças de clima aumentar as temperaturas extremas, tanto para baixo como para cima. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, iniciou a carreira na mídia impressa, trabalhando nas grandes publicações do país: Estadão, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Última Hora, além da revista Veja. Uma das pessoas mais bem informadas do Brasil sobre as coisas do meio ambiente. Para nós ele é uma figura de um velho sábio, experiente, ponderado,
né, que cultivou boas relações por onde ele andou no mundo, e para nós é uma perda enorme. No final dos anos 70, começou na televisão. Foi editor do Globo Repórter. Ali teve contato pela primeira vez com os povos indígenas. Era o princípio de uma longa relação profissional e humana, estabelecida com muito respeito, ética, admiração e troca de conhecimento. Você descobre, convivendo com índios que ainda estão na força da sua cultura, que há muitas outras possibilidades e muitas outras maneiras de viver. Na década de 80, Washington Novaes realizou uma de suas obras mais famosas e importantes, Xingu, a Terra Mágica. Índio é dona da terra, porque o branco está errado, está querendo acabar a vida de nós. Premiada série com 11 episódios, exibida pela TV Manchete, resultado de uma completa imersão por 2 meses no coração do Brasil, vivendo entre as tribos Uaurá, Iaulapiti e Cuicuro. A narrativa dele é muito potente e baseada numa experiência pessoal profunda no Xingu, com os índios do Xingu. No coração do Brasil existe uma terra onde não há pobres nem ricos, nem prisões, nem hospícios, nem meninos de rua, nem asilos de velhos, nem governantes, nem governados. Pela TV Cultura, voltou à região em 2006 para refazer a mesma viagem no tempo, buscando reencontrar a sofisticada simplicidade, como dizia, daqueles povos milenares. Mas passados 22 anos, ele topou com rios envenenados por agrotóxicos e um Xingu sufocado pelo garimpo, invasões, desmatamento e pela força do agronegócio. Tudo registrado nos 5 episódios da série Xingu, Terra Ameaçada. Agora, para mostrar as transformações que ocorreram e também a luta para a preservação dessas culturas. Washington Novaes veio para a TV Cultura no final dos anos 90 e ficou pouco mais de uma década na emissora. Foi supervisor geral e comentarista do Repórter Eco. Também dirigiu a série Desafio do Lixo, gravada em 9 países e 10 estados brasileiros, rodando mais de 70 mil quilômetros mundo afora para ver de perto as soluções de um problema, até hoje, muito caro ao planeta. Em parceria com a marca Natura, desenvolveu na emissora o projeto Biodiversidade Brasil, com a produção de documentários, um programa de debates e um quadro semanal no Repórter Eco. O Xingu é realmente uma terra muito ameaçada. Foram mais de 60 anos trabalhando, boa parte deles em defesa do meio ambiente. 10 livros publicados e muito reconhecimento, como o Prêmio ESSO em 1992 e o Prêmio Unesco de Meio Ambiente em 2004. É um costume indígena dizer que quando nós passamos dessa vida para outra, nós passamos a conviver com os nossos ancestrais. Então agora o Washington está nesse bom lugar entre os espíritos iluminados, encantou-se. Com a morte de Washington Novaes, o jornalismo perde um mestre e a natureza brasileira um grande aliado. Que a sua história permaneça viva e se multiplique em novos frutos enquanto há tempo. Eu acho que o grande drama brasileiro hoje é exatamente conseguir colocar a questão ambiental como o centro e o princípio de todas as políticas. Essa deveria ser a postura geral, mas ela não é. Viva o Washington Novaes! E depois desta homenagem ao Washington Novaes, que faz parte da história do Repórter Eco, a gente fica hoje por aqui.
As palavras e o conhecimento do jornalista, que dedicou a vida à divulgação dos povos indígenas e dos principais temas socioambientais do Brasil e do mundo, ficarão guardados na nossa memória como uma herança preciosa para todos nós. Até o próximo programa.